existencial máxima, por atacado, ou visando a execução de tarefa na vivência do universalismo e da maxifraternidade, com bases policármicas. Megameta, o objetivo maior da autoevolução para a consciência. Megapensene, mega mais P mais C mais N, o mesmo que ortopensene. Megapoder, a condição evoluída de lucidez magna, cosmoética, da consciência. Megatrafar, mega mais tra mais far, o trafar máximo da consciência. Megatrafor, mega mais tra mais for, o trafor máximo da consciência. Melex, mel mais es, condição da melancolia extrafísica, pós-somática ou post-mortem, para a melancolia. Melim, mel mais in, condição da melancolia intrafísica ou pré-mortem. Mental soma, mental mais soma, corpo mental, o paracorpo do discernimento da consciência. Plural, mentais somas. Metasoma, meta mais soma, o mesmo que psicossoma, instrumento extrafísico de consciências e consciências. Micro-universo consciencial, a consciência considerada de per si, como um todo, englobando todos os seus atributos, pensenes e manifestações no desenvolvimento da sua evolução. O microcosmo da consciência em relação ao macrocosmo do universo. Mimese cosmoética, impulso social produtivo de imitação dos antepassados evoluídos da consciência. Minimorestes, mini mais mor mais asis, condição da moratória existencial, a menor, ou quando vem para a consciência incompletista ressarcir o seu déficit holocármico, base deficitária, ou concluir a condição do complexes quanto à sua proestes, portanto, o acabamento de um mandato existencial ainda inconcluso. Mini pensene, mini mais P mais C mais N, o pensene específico da criança, às vezes em função do cérebro ainda em desenvolvimento. Mini primener, mini mais prim mais ener, condição da primavera energética mínima ou efêmera. Mini proestes, mini mais pro mais exis, programação existencial mínima, avarejo, objetivando a execução de uma tarefa mínima, ainda grupocármica. Minemosoma, minemo mais soma, o soma considerado especificamente quanto à memória da consciência, em todas as suas formas. Monitoria extrafísica, condição da assistência de consciência dias em favor da consciência equilibrada, quando esta desempenha a tarefa da consolação ou de esclarecimento, também equilibrada. Monodotação consciencial, vida intrafísica sob a pressão de assédios constantes de seres doentes experienciada pela consciência medíocre, de poucos talentos, sem versatilidade. Monopensene, mono mais P mais C mais N, o pensene repetitivo, o monoideísmo, a ideia fixa, o eco mental, repensene. Monotanatose, o mesmo que dessoma, primeira morte. Morestes, mor mais exis, condição da moratória existencial, ou um complemento de vida intrafísica, facultado a determinadas consciências, conforme o seu mérito holocármico. A morestes pode apresentar uma base deficitária, a menor, minimorestes, ou superavitária, a maior, maximorestes, quanto aos resultados da proestes. Morfopensene, morfo mais P mais C mais N, o pensamento é um conjunto de pensamentos quando reunidos e se expressando, de algum modo, como uma forma. Expressão arcaica, agora em desuso, forma pensamento. A acumulação de morfopensenes compõe o holopensene. Multicomplexes, multi mais comp mais exis, multicompletismo existencial ou complexes obtido através da execução de várias programações existenciais, proestes, em diversas vidas intrafísicas consecutivas. Neofilia, adaptação fácil da consciência às situações, coisas e acontecimentos novos. Oposto de neofobia. Neopensene, neo mais P mais C mais N, o pensene da consciência, quando se manifesta através de novas sinapses ou conexões interneuroniais, capaz de criar a recim ou a reciclagem intraconsciencial, a unidade de medida da renovação consciencial, segundo a conscienciologia, ou, mais apropriadamente, a conscienciometria. OFIEX, OFI mais ES, Oficina Extrafísica do Epicom Intrafísico, praticante da TENEPES. Os recursos e instalações extrafísicas da OFIEX são múltiplos e surpreendentes. Um holopensene domiciliar. Oniropensene, oniro mais P mais C mais N, o mesmo que patopensene.
orientador evolutivo, consciência coadjutora da coordenação inteligente da proesis, ou da evolução consciencial de uma ou mais consciências, do mesmo grupo karma. Condição evolutiva entre o ser desperto e o serenão. O mesmo que evoluciólogo. Ortopensene, orto mais P mais C mais N, o pensene reto ou cosmoético, próprio da holomaturidade consciencial, a unidade de medida da cosmoética prática, segundo a conscienciometria. Pangrafia, escrita para psíquica multimoda, abrangente e sofisticada. Para, prefixo que significa além de, ao lado de, como em paracérebro. Significa, também, extrafísico. Paracérebro, cérebro extrafísico do psicossoma da consciência nos estados extrafísico, consciexo, intrafísico, conscien, e projetado, quando através do psicossoma. Paracomatose consciencial, estado de coma extrafísico da conscien, quando projetada, que permanece invariavelmente inconsciente e, portanto, sem rememorações extrafísicas. Paradigma consciencial, teoria líder da conscienciologia fundamentada na própria consciência. Parafisiologia, fisiologia dos veículos de manifestação da consciência, excluído o corpo humano ou soma. É uma especialidade da conscienciologia. Paragenética, a genética adstrita às heranças da consciência, através do psicossoma, da vida anterior ao embrião humano. É uma especialidade da conscienciologia. Para homem, consciex com visual de homem ou conscien homem projetada. Expressão sinônima, desgastada e envelhecida pelo uso, entidade espiritual masculina. Para mulher, consciex com visual de mulher ou conscien mulher projetada. Expressão sinônima, desgastada e envelhecida pelo uso, entidade espiritual feminina. Para patologia, patologia dos veículos de manifestação da consciência, excluído o corpo humano ou soma. É uma especialidade da conscienciologia. Para pensene, para mais P mais C mais N, o pensene específico da consciex ou consciência extrafísica. Passes para o escuro, expressão popular para significar a transmissão técnica, diária, de energias conscienciais, ou I.C.S., por uma conscien, diretamente a consciências, consciências projetadas, ou no estado da vigília física ordinária, com assistência permanente de amparadores. Expressão técnica, TENEPS, tarefa energética pessoal. Patopensene, pato mais P mais C mais N, o pensene patológico e o damência consciencial, o pecadilho mental, a vontade patológica, a intenção doentia, a ruminação cerebral. Pensem, P mais C, pensamento e sentimento. Pensene, P mais C mais N, unidade de manifestação prática da consciência, segundo a conscienciologia, que considera o pensamento ou ideia, concepção, o sentimento ou emoção, e a essa e energia consciencial, em conjunto, de modo indissociável. Pensenedor, instrumento pelo qual a consciência manifesta os seus pensamentos e atos. No caso específico da conscien, o pensenedor fundamental é o soma. Pensenidade, qualidade da consciência pensênica de alguém. Podossoma, podo mais soma, o soma considerado especificamente quanto à aplicação dos pés ou o trabalho com os pés, por exemplo, o do jogador de futebol. Polikarma, poli mais karma, princípio de causa e efeito, atuante na evolução da consciência, quando centrado no senso e vivência da maxifraternidade cósmica, além do egokarma e do grupo karma. Porão consciencial, fase de manifestação infantil e adolescente da conscien, até chegar ao período da adultidade, caracterizada pelo predomínio dos trafários mais primitivos da consciência multiveicular, multiexistencial e multimilenar. Pré-casal, condição inicial, preliminar ou de tateios, da sexualidade humana prática dentro da socin. Precognição, latim, pre, antes, cognoscere, conhecer, extrafísica, faculdade perceptiva pela qual a consciência, plenamente projetada para fora do corpo humano, fica conhecendo fatos indeterminados vindouros, inclusive objetos, cenas e formas distantes, no tempo futuro. Precognitarium, base física preparada tecnicamente para a produção de PCs precognitivas. Pré-Kundalini, chakra secundário plantar. Há 2 plantochakras no holossoma da conscien. Expressão própria da conscienciologia.
Pré-serenão, consim, ou consciexo, que ainda não vive o serenismo lúcido. Pré-serenão intrafísico alternante, consim capaz de viver consciente, ao mesmo tempo, no estado da vigília física ordinária e projetada, de quando em quando, em dimensões extrafísicas. Primener, primazener, primavera energética, condição pessoal, mais ou menos duradoura, de apogeu das I.C.S. sadias e construtivas. Primener A2, primavera energética da dupla evolutiva, cujos parceiros se amam de fato e dominam as aplicações das I.C.S. sadias, com inteira lucidez, construindo as suas proestes através de gestações conscienciais. Primo pensene, primo mais P mais C mais N, o mesmo que causa primário do universo, o primeiro pensamento que foi composto. Este vocábulo não tem plural. Princípios pessoais, conjunto de valores e iniciativas norteadores da vida consciencial, escolhido pela consciência, a partir da maturidade, multidimensionalidade cosmoética vivida. Proestes, pro mais exis, programação existencial específica de cada consciência em sua existência intrafísica. Proestes avançada, programação existencial da consciência, líder evolutiva, dentro de uma tarefa libertária específica do grupo Karma, mais universalista e policármica, onde é mini-peça lúcida e atuante dentro do maximecanismo da equipe multidimensional. Projeção consciente, PC, projeção da consciência para além do soma, experiência extracorpórea. Projeção consciente assistida, aquela pela qual a consciência vê-se assistida durante o experimento, de modo direto, por um amparador, quase sempre perito em projetabilidade lúcida, PL. Projeção semiconsciente, PSC, experiência onírica em que a consciência projetada se reconhece lúcida em parte, de modo desordenado. Não é uma projeção consciencial ideal, sonho lúcido. Projeção crítica, crítica projeciológica. É uma especialidade da conscienciologia. Projeciografia, estudo técnico dos registros projeciológicos. É uma especialidade da conscienciologia. Projeciologia, latim, projectio, projeção, grego, logos, tratado, ciência que estuda as projeções da consciência e seus efeitos, inclusive as projeções das I.C.S. para fora do holossoma. É uma especialidade da conscienciologia. Projeçoterapia, ciência das profilaxias e terapias derivadas das pesquisas e técnicas da projeciologia. Projetabilidade lúcida, PL, qualidade parafisiológica, projetiva, lúcida, da consciência, capaz de descoincidir-se ou tirar os seus veículos de manifestação da condição de alinhamento do holossoma, inclusive através da impulsão da própria vontade. Projetarium, base física preparada tecnicamente para a produção das P6. Protopensene, proto mais P mais C mais N, o pensene mais rudimentar, o mesmo que fitopensene ou hipopensene. Psicossoma, grego, psique, alma, soma, corpo, para corpo emocional da consciência, o corpo objetivo da consciência. Quirossoma, quiro mais soma, o soma considerado especificamente quanto à aplicação das mãos ou trabalho manual. Recesso projetivo, fase existencial da consciência caracterizada pela cessação espontânea, temporária quase sempre, das experiências projetivas lúcidas, dentro de uma sequência de experimentos intensivos. Receptibilidade, qualidade de execução intrafísica da recestes. Recestes, rec mais exis, técnica da reciclagem existencial executada pela consciência humana. Reciclante existencial, consciência que se dispõe a executar a recestes. Recim, recimazim, a reciclagem intrafísica, existencial, intraconsciencial, a renovação cerebral da consciência através da criação de novas sinapses ou conexões interneuroniais capazes de permitir o ajuste da proestes, a execução da recestes, a investes, a aquisição de ideias novas, os neopensenes, os hiperpensenes e outras conquistas neofílicas da consciência humana automotivada. Repensene, ri mais P mais C mais N, o pensene repetido. O mesmo que monopensene, ideia fixa ou monoideísmo. Repercussões parapsicofísicas, reações entre dois veículos de manifestação consciencial, durante o ato de entrarem em contato entre si, tanto entre veículos diferentes de uma consciência,
ou entre veículos semelhantes de duas ou mais consciências. Tais repercussões podem ser intrafísicas e extrafísicas. Retrocognição, latim, retro, atrás, cognoscere, conhecer, faculdade perceptiva pela qual a consciência fica conhecendo fatos, cenas, formas, objetos, sucessos e vivências pertencentes ao tempo passado distante, comumente relacionados com a sua memória. Retrocognitarium, base física preparada tecnicamente para a produção de projeções conscientes, PCs, retrocognitivas. Retropensene, retro mais P mais C mais N, o pensene específico das autorretrocognições, o mesmo que o engramo da mnemotécnica, a unidade de medida das retrocognições, segundo a conscienciometria. Robeches, robe mais asis, robotização existencial, condição da consciência troposférica, excessivamente escravizada à intrafisicalidade ou quadridimensionalidade. Romance extrafísico, conjunto dos atos pelos quais a consciência namora ou mantém um caso afetivo sadio ou positivo, estando projetada fora do soma. Sedução holochacral, ação energética, com intenção dominadora mais ou menos consciente, de uma consciência sobre outra, S. Sene, C mais N, sentimento e energia consciencial. Serenão, nome popular do Homo sapiens serenissimus. Serialidade, qualidade da consciência sujeita a seriestes. Seriestes, seri mais asis, seriação existencial evolutiva da consciência, existências sucessivas, renascimentos intrafísicos em série. Sexochakra, sexo mais chakra, o chakra radical ou sexual básico da consciência humana. Expressão antiga relativa a essa deste chakra, Kundalini, o fogo serpentino. Sexopensene, sexo mais P mais C mais N, a fantasia sexual, a unidade de medida do adultério mental, segundo a conscienciometria. Sexosoma, sexo mais soma, o soma considerado especificamente quanto ao seu sexo. Sexosoma feminino afrodisíaco, o soma da mulher, considerado especificamente quanto ao sexo, quando em condições plásticas capazes de atuar como afrodisíaco. Veja gnossoma. Sexossomática, estudo específico do soma quanto ao seu sexo, ou sexossoma, e suas relações com a consciência, seja o homem ou a mulher. É uma especialidade da conscienciologia. Sinalética parapsíquica, existência, identificação e emprego autoconsciente dos sinais energéticos, anímicos, parapsíquicos e personalíssimos, ou que toda consciência possui. Sociex, soci mais es, sociedade extrafísica ou das consciências. Plural, socieches. Socim, socimazim, sociedade intrafísica ou das consciências, sociedade humana. Plural, socins. Soltura do holochakra, condição de liberdade relativa de atuação do paracorpo energético da consciência, em relação ao psicossoma e ao soma. Soma, corpo humano, o corpo do indivíduo do reino animal, filo Chordata, classe mamíferos, ordem primatas, família hominídea, gênero Homo, espécie Homo sapiens, o mais elevado nível de animal sobre este planeta, apesar do exposto, o veículo mais rústico do holossoma da consciência humana. Sonho, estado consciencial natural intermediário entre o estado da vigília física ordinária e o sono natural, caracterizado por um conjunto de ideias e imagens que se apresentam à consciência. O sonho aflitivo que tem como efeitos a agitação, a angústia e opressão durante o seu desenvolvimento, recebe os nomes de pesadelo, terror noturno, alucinação pesadelar. Sono, estado natural de repouso no homem e nos animais superiores que se caracteriza especialmente pela supressão normal e periódica da atividade perceptiva, da motricidade voluntária, e da vida de relação, pelo relaxamento dos sentidos e dos músculos, pela diminuição das frequências circulatória e respiratória, e ainda pela atividade onírica, durante o qual o organismo recupera-se da fadiga. Subcérebro abdominal, o umbilicochakra, centro de energia consciencial acima do umbigo, quando escolhido inconscientemente pela consciência, ainda de evolução medíocre, para a sede de suas manifestações. O cérebro abdominal, pseudocérebro abdominal, ou subcérebro abdominal é a eminência parda do cérebro natural, encefálico, coronochakra e frontochakra,
Um embaraço indefensável na alta evolução consciente. Subpensene, sub mais P mais C mais N, o pensene carregado pelas energias conscienciais adstritas ao subcérebro abdominal, notadamente do umbilical chakra, a unidade de medida do subcérebro abdominal, segundo a conscienciometria. TACOM, tá mais com, tarefa da consolação, assistencial, pessoal ou grupal, primária. Taquipensene, taqui mais P mais C mais N, o pensene de fluxo rápido, próprio da consciência taquipsíquica. TARES, tar mais es, tarefa do esclarecimento, assistencial, pessoal ou grupal, avançada. Plural, tarefas do esclarecimento. Teática, ti mais ática, vivência conjunta da teoria e da prática por parte da consciência ou da consciex. Telepensene, tele mais P mais C mais N, o mesmo que homopensene. TENEPS, T mais N mais Ps, tarefa energética pessoal, diária, multidimensional, com assistência permanente de amparadores, a longo prazo ou para o restante da vida intrafísica. Expressão popular, passes para o escuro. Trafar, tra mais far, traço fardo da personalidade da consciência, componente negativo da estrutura do micro-universo consciencial que a consciência ainda não consegue alijar de seu desvencilhar-se até o momento. Trafor, tra mais for, traço força da personalidade da consciência, componente positivo da estrutura do micro-universo consciencial que impulsiona a evolução da consciência. Tridotação consciencial, qualidade dos três talentos conjugados mais úteis ao conscienciólogo, a intelectualidade, o parapsiquismo e a comunicabilidade, tridotalidade consciencial. Tritanatose, desativação e descarte do psicossoma com a entrada da consciência do Homo sapiens sereníssimos na condição de consciência livre, CL, terceira da soma. Umbilical chakra, umbilico mais chakra, o chakra umbilical, acima do umbigo, o relativo à fisiologia e parafisiologia, abdominais, da consciência humana. Universalismo, conjunto de ideias derivadas da universalidade das leis básicas da natureza e do universo e que, através da evolução natural da consciência, torna-se inevitavelmente, a sua filosofia dominante, cosmismo. Variagismo consciencial, sistema primário de comportamento individual caracterizado pela ação através de atos conscienciais menores, isolados e de mínimo resultado produtivo ou efeito evolutivo magno. Veículo da consciência, instrumento ou corpo pelo qual a consciência se manifesta na intrafisicalidade, consciência, e nas dimensões extrafísicas, consciência projetada e consciex. Verbação, verbo e mais ação, interação prática do verbo e da ação no comportamento coerente da consciência, resultado da palavra ratificada pelo exemplo através dos testemunhos vividos pela consciência. Vínculo consciencial, ligação cosmoética, autolúcida, voluntária e policármica, entre o colaborador e uma instituição. O vínculo consciencial se situa além do vínculo empregatício. Vírus da sociem, qualquer trafar social na vida intrafísica da consciência humana. Vivência pessoal, VEP, experimentação prática, pessoal, direta, intransferível, da consciência em seu caminho evolutivo. Xenofrenia, grego, xenos, estranho, prem, mente, estado da consciência humana, fora do padrão normal da vigília física ordinária, induzido por agentes físicos, fisiológicos, psicológicos, farmacológicos ou parapsíquicos. Xenopensene, xeno mais P mais C mais N, o pensene intrusivo do assediador nas ocorrências de intrusão pensênica ou assedialidade, a cunha mental, a unidade de medida do assédio interconsciencial, segundo a conscienciometria. Zoopensene, zoo mais P mais C mais N, o pensene do animal subhumano, sem autoconsciencialidade, a unidade de medida do princípio consciencial do animal subhumano, segundo a conscienciometria. Fim.